Apresentação. Andar com Jesus deve ter sido uma experiência encantadora. Fosse numa sinagoga à beira-mar, numa casa de família, numa estrada qualquer ou no alto de uma montanha. A presença dele inebriava o ambiente de beleza incomum. Repetidas vezes, Jesus e seus discípulos subiram em algum monte com o fim de orar, outras vezes para contemplação e aprendizagem. Estiveram no Monte das Oliveiras, no Getsêmani e em vários outros. Imagino como se dava a caminhada, desde o lugar de partida até o ponto de chegada, em algum lugar atraente e especialmente adequado para o usufruto da devoção e espiritualidade. Enquanto caminhavam, podia-se ouvir o barulho de sandálias de couro arrastadas pelo solo, conversas jogadas ao relento, pássaros cantarolando, folhas acariciadas pelo vento, ovacionando a passagem do Messias. O Criador, em forma humana, acolhia o gesto de apreciação de toda a natureza. Convidava a que se olhasse para os lírios do campo, as aves povoando o firmamento. Não se ouvia na paisagem linguagem, dialeto ou idioma. Contudo, a sua voz e a da natureza se confundiam como se fossem mensagens gêmeas. Como se fossem, é claro, pois a paisagem falava dele, mas ele nem de si mesmo precisava falar. Ele era a própria mensagem. Lendo o Sermão do Monte, aprendi a perceber no mesmo monte cenários diversos. Cada leitura tem sido como se eu estivesse subindo a um monte diferente. Novas experiências, mensagens mais conectadas aos meus próprios momentos. Memorizar porções do Sermão do Monte, ainda na infância, tinha uma conotação religiosa e litúrgica. Naquele momento, o texto, presumo, propiciava a sensação de pertencimento e a aceitação de um segmento religioso que falava a mesma linguagem. Na juventude, refletir sobre o Sermão do Monte, tendo como guia de estudo o comentário de John Stott, intitulado Contra a Cultura Cristã, acalentou o sonho de transformação da sociedade. Era o momento de perceber e praticar racionalmente o aprendizado litúrgico. Fico então imaginando que a palavra vai se revelando circunscrita aos nossos próprios momentos. Foi por isso que, para preservar os textos de Mateus, os coloquei destacados antes de cada comentário. Nessa parte, é possível ler o texto bíblico sem a minha interferência, sem levar em consideração os meus momentos. Apenas dei ao texto uma arrumação de rimas mais estéticas do que fonéticas ou de sentido. Na outra parte, aí sim, já é o trabalho que me propus fazer. Nele, há um diálogo permanente da forma como percebo o texto, outras vezes da maneira como o texto me encara, animando-me, denunciando-me, exortando-me ou desafiando-me. Neste aspecto, descobri que o Sermão do Monte não era um texto estático. Falava comigo de acordo com a sensibilidade de minha própria alma. Foi assim que, lendo o Sermão do Monte, dei-me conta dos meus próprios montes e vales. Às vezes, entre um monte e outro, um vale árido. Outras vezes, fértil. Meus comentários estão expostos muito mais como uma tentativa de registro desses montes e vales surpreendentes. Por isto, o sermão já não era apenas um texto. Passou a ser a comunicação de pessoas clonadas no exemplo e vida de Jesus Cristo. O texto passou a ser um instrumento que me permite essa leitura apreciativa da vida. Assim como o monte já não é mais um espaço geográfico, tornou-se o evento ou conjunto de eventos de cada momento precioso da vida. O monte referido por Mateus tem funcionado para mim como um exercício feito pelo evangelista para perceber e desenhar com palavras a paisagem do evento Jesus Cristo. Meus montes passaram a ser as conexões que aprendi a construir em minhas leituras e devocionais, em meus monólogos ou em diálogos com amigos e amigas especiais.
Quando a lição vem de uma leitura, há uma indicação em notas bibliográficas. O mesmo não acontece com a aprendizagem vinda de um diálogo com amigos ou amigas. Neste caso, apenas estou reconhecendo que muito do que passo aos leitores deste trabalho é como que uma apropriação devida da liberdade de ouvir e aprender de pessoas que são para mim muito caras. Na tentativa de perceber Jesus, deparei-me com um ser divino e humano transitando entre ricos e pobres, comendo com publicanos e pecadores, e ao mesmo tempo dialogando com religiosos. Esteve entre a plebe e o palácio, à beira do caminho e na sinagoga, aliviando dores e provocando sofrimentos, construindo a paz e estabelecendo outras guerras. Conheci alguém com jeito de gente grande, plena maturidade. Pessoas com maturidade assim conseguem transitar em extremos sem medo e pavor e conseguem, ao mesmo tempo, encontrar em pontos extremos lições significativas para a vida. Quero convidar você a um permanente exercício de trânsito em dois extremos específicos. Um deles encontra-se no começo da nossa existência, durante a infância, quando tudo parece acontecer pela primeira vez. Neste ponto, tudo é novo e provoca deslumbramento e encantamento prazeroso. As crianças encantam-se com o primeiro passeio na cidade, deslumbram-se diante da primeira visita ao mar. O outro ponto encontra-se no momento em que podemos fazer ou viver uma experiência pela última vez. Quem vive uma experiência como se fosse a última oportunidade, vai vivê-la com mais intensidade e profundidade. Vai procurar tirar o máximo de proveito do único tempo que resta. Assim, quem vive um momento como se fosse o primeiro, vai sempre deslumbrar-se, encantar-se com a novidade da experiência. E quem vive um momento como se fosse o último, fará o possível para tornar relevante e significativa esta última experiência de vida. É este o nosso desafio. Vamos ler o Sermão do Monte deslumbrados, encantados, como quem leu a mensagem pela primeira vez. E o leiamos com intensa dedicação, especial esmero, tirando o máximo de aproveitamento, como quem se encontra diante da única chance de viver intensamente a felicidade apresentada por Jesus Cristo. Carlos Queiroz.